Oh, glórias. Paz do Senhor, irmão. Dá uma olhada para o seu irmão. Fala, você é muito abençoado, pois eu estou aqui também. Aleluia, oh, glória. Como é bom podermos estar na presença de Deus, saber que Deus é conosco. Saber que Deus é um Deus que tem um plano, Deus é um Deus que tem uma obra nas nossas vidas. Muitas vezes nós esquecemos da preciosidade que nós temos em Cristo Jesus. E Ele é o Deus que opera nas nossas vidas, Ele quer nos salvar, Ele quer nos redimir, Ele quer que andemos na sua presença para sabermos que Ele é o Deus que nos ama. E por Ele nos amar, nós somos abençoados. Olha para o seu irmão e fala, você também, você é abençoado. Oh, glória! Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, versículo 19. 2 Reis, capítulo 6, versículo 19. E Eliseu lhes disse, esse não é o caminho. Obrigado, Pai, pela Tua graça, obrigado que Tu és um Deus que opera. Te glorificamos, Senhor Deus, pela manifestação do Teu Santo Espírito. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Precisamos, Senhor Deus, da Tua presença, Senhor. Precisamos, Senhor Deus, do Teu agir, Espírito maravilhoso. Vem Tu nos direcionando, Pai, porque Tu és o Deus que muda a história, Tu és o Deus que cura, que liberta, que salva. Em Ti somos mais do que vitoriosos. Vem, Senhor, direcionando, Pai, em nome de Jesus, toda afronta do inferno contra a vida dos Teus filhos. Repreendemos em nome de Jesus. Cremos no poder da Tua palavra, Pai. Te glorificamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar dando um glória a Deus, aleluia, oh glórias. É muito maravilhoso quando nós vemos Deus agir. E quando nós vemos que Deus tem uma obra, e a obra de Deus é de vida e não é de morte. Estava passeando com meu neto e tivemos uma tarde maravilhosa. Aí meu neto falou, vô, no futuro quando eu passar por esse prédio, eu vou lembrar como foi bom aquele tempo que o vô ainda era vivo, depois que o senhor tiver falecido. Eu olhei para ele assim e falei, como criança era, original, né? Oh, glória, que neto abençoado. A Bíblia relata de que quando Deus ministra na vida das pessoas, Ele traz vida. E aqui é uma história interessante, gostaria de ler para vocês agora sentados, bem tranquilos, aleluia. Dá uma ajeitada na cadeira assim, fala minha alma, escuta, aleluia. 2 Reis 6, a partir do versículo 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse, montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, dizendo, evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros perguntou, vocês não me apontarão quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros, nenhum de nós, majestade, é Eliseu, esse profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas sussurrando no teu quarto. Ordenou o rei, descubram onde ele está para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. E chegando de noite, cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou bem cedo pela manhã e quando saía, viu uma grande tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere esses homens com cegueira. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Eliseu disse, esse não é o caminho, nem essa cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade da Samaria. E assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre-lhe os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu, meu pai, devo matá-los? Ele respondeu, não, ó rei,
O rei costuma matar prisioneiros que captura com espada e arco? Ordena-lhe que sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes uma grande festa, um banquete, e terminando eles de comer e de beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. A Síria, também conhecido como o país dos arameus, era um país que constantemente atacava a Israel. Toda a história de Israel está repleta com ataques da Síria. E aqui a Bíblia nos relata de que havia uma constelação muito complicada para o servo de Deus. A Bíblia relata de que a Síria fazendo guerra contra Israel. Mas em Israel, a Bíblia relata que esse tempo já Israel havia se distanciado do padrão de Deus, se distanciado da presença de Deus. Ah, irmãos, com que rapidez nós nos distanciamos da presença de Deus. Nos acostumamos com a sua presença. É como num casamento, aqui no começo você promete dar todo um castelo para a tua esposa, e depois de um tempo nem levar o lixo a gente faz. A gente não percebe a falta de amor, a falta da presença. Como é maravilhoso quando você tem a presença de Deus. Eu lembro de um irmão, ele teve um problema muito sério, ele foi preso, e a gente na época, nós pudemos visitá-lo, ele era uma pessoa bem famosa, e no presídio ele aceitou a Jesus, e a gente toda semana a gente foi lá e fez o trabalho de evangelismo, foi maravilhoso. Depois de um ano ele voltou ao Brasil. Eu lembro que eu conversei com ele, o tempo de prisão, ele falou: pastor, como tinha a presença de Deus dentro daquela cela, que saudade da presença de Deus dentro daquela cela. Não tinha celular, não tinha nada que eu pudesse fazer, tinha só Bíblia. Como era preciosa a presença de Deus, como foi precioso aquele 1 ano e meio na prisão. Depois que eu saí, alguma coisa mudou, tantas tarefas. Estávamos ontem temos nosso curso de pregadores para a oração da manhã. Eu perguntei qual a coisa mais importante na hora de uma pregação. Qual é a coisa mais importante de uma pregação? Lógico, é alcançar os ouvintes, falar do amor de Deus, falar do Evangelho. Mas qual realmente é a coisa mais importante na pregação? A coisa mais importante é que você pregue aquilo que Deus quer que você pregue. Para isso, você precisa ter a presença de Deus na tua vida. Você precisa passar aquilo que você recebe. Você precisa receber primeiro para passar. A Bíblia relata que os homens atacam ao povo de Israel, ao povo de Deus. Mas havia um homem no povo de Deus que tinha a presença de Deus na sua vida. Basta um homem, basta uma pessoa, basta um filho de Deus, cheio da presença de Deus, para colocar em desmaio toda a aniquilação do inimigo. A Bíblia relata que ele mandou tropas. As tropas, se a gente olha aqui no termo em hebraico, na verdade eram de 5 a 10 mil soldados. Quando tinha carros também era 15. Quando ele escreve aqui que eram muitos carros, então deve ter de 20 a 50 mil soldados que vão e para invadir. A Bíblia diz que ele pergunta onde estão e informa que está na cidade de Dotã. E ele manda os seus soldados a essa cidade para guerrear. Porque um obreiro dele falou para ele, um soldado falou: olha, ninguém está dedurando. Não tem espião aqui, mas tem um homem. Tem um homem de Deus naquele lugar. Tem um homem que tem uma comunhão com Deus. E eles sabiam, os arameus sabiam, porque eles já haviam ouvido do poder do Deus de Israel. Já haviam sido derrotados muitas vezes pelo Deus de Israel. E eles também ouviram, Naamã era um arameu, e Naamã ele havia sido curado, havia já a fama do povo de Israel. Eles sabiam, há um homem de Deus, há um homem que o Espírito de Deus está nesse lugar. Há um homem enviado por Deus, cujo nome é Eliseu. Esse homem é cheio do Espírito Santo. Ah, irmão, como o mundo de hoje precisa de uma pessoa. Basta uma pessoa, irmão, só uma pessoa. Uma pessoa, Noé, uma pessoa que foi fiel a Deus. Abraão, uma pessoa que resolveu seguir a Deus.
Davi, uma pessoa. Maria, uma pessoa. Uma pessoa naquela geração incrédula. Todos os estudiosos não sabiam onde Jesus nascia. Todos aqueles que tinham o poder dos escribas, eles não conseguiram localizar o nascimento de Jesus. E a Bíblia relata que tem um homem. E é interessante, o rei diz, vão atrás desse homem. O rei não diz, vão atrás do rei de Israel, vão atrás do povo de Israel. Não, o rei diz, tem um homem de Deus naquele lugar. Vão para cima desse cabra. Irmão, se você tem Deus no teu coração, fique sabendo que o império das trevas vai em massa atacar você. Para isso você precisa da armadura espiritual. Eu vejo muito servo de Deus detonado porque vai de pijama à guerra. Não percebe? E a Bíblia relata que eles chegam e eles cercam a cidade. E aí de manhã vem o estagiário de Eliseu. E ele levanta, a Bíblia fala, e levantando bem cedo. Eu quero dizer para você, quando você se torna um obreiro da casa de Deus, é sacrifício, irmão. É sacrifício. Por que o servo de Eliseu foi atacado? O rei não gostava do servo de Eliseu? Não, o rei não tinha nada contra ele. Mas ele estava servindo a Eliseu. Ele estava na casa de Eliseu. Ele estava junto com o homem de Deus. Irmão, quando você está junto da igreja, quando você está servindo a igreja, quando você é obreiro da casa da igreja, é sacrifício, irmão. É sacrifício, né? Ficar na mídia, 5 da manhã, 1 da tarde, à noite. É sacrifício ficar com as crianças que às vezes são birrentas. É sacrifício ficar na recepção. É sacrifício limpar a igreja. É sacrifício você fazer para a obra de Deus, buscar a presença de Deus. É sacrifício você buscar realmente a vontade. É sacrifício você renunciar às coisas da carne. Mas quando você está com Deus, Deus é contigo. Mas o inimigo vai te atacar, ele vai atacar você. E a Bíblia relata de que o inimigo ataca em massa. Vai até a cidade de Dotã. E quando chega naquela cidade, o jovem sai, ele fica apavorado. Ah, meu Senhor, carros e cavaleiros. Sabe, nós muitas vezes temos a reação desse jovem. Nós olhamos para as circunstâncias. E ele estava apavorado, irmão. Irmão, tem momento que você fica apavorado. A gente vem de um país que a gente fica apavorado. Tem um moço, ele está ajudando a gente agora como pedreiro lá na igreja, no nosso projeto Criança Amada. Ele chegou essa semana todo triste. Entraram na minha casa, roubaram, ele já tinha uma casa que nem pré-fabricada, ela nem é pré, muito menos fabricada. E tiraram tudo que tinha dentro. Ele falou, não sei como, você colocaram um gás, se me doparam. Não tinha mais nada, não tinha nem comida. Esse jovem aqui, ele ficou apavorado. Ele tem medo que ele fique apavorado, irmão. O inimigo é tão maciço, é tanto soldado, é tanta enfermidade, é tanto problema na família, é tanto problema de dívida, é tanto problema com o governo, é tanto problema com esse abençoado idioma, tanto problema com esse visto. A gente fica apavorado. Aí Eliseu, ele sai. Qual é a primeira palavra que Eliseu? O Eliseu vê os mesmos soldados. Eliseu não se apavora. Eliseu não olha para os soldados. Eliseu olha para o seu irmão, olha para aquele e fala, olha, não tenha medo. O teu primeiro chamado não é lutar contra o inimigo, é consolar o teu irmão, é edificar o teu irmão. A segunda coisa, ele faz uma oração. Ele não faz oração, Pai, pelo poder do Senhor, afasta esses soldados, Senhor, cobre-nos com teu sangue. Não, a primeira oração é pelo servo dele. Ele fala, Senhor, abre os olhos dele. Para ele a coisa mais importante era que o servo dele tivesse recebendo o que Deus tem preparado. Para isso ele precisava ter uma visão espiritual. Irmão, você precisa de uma visão. E muitas vezes nós não temos. E ele não está orando para Deus proteger ele, não está orando contra os soldados. Ele está olhando para aquele servo dele e fala, Senhor, abre os olhos dele. Esse rapaz está perdido. Esse rapaz está desesperado. Esse rapaz não sabe como continuar. E a minha responsabilidade não é com os soldados, é com esse aqui. Eu fui chamado para formá-lo. E a Bíblia mostra, naquela época, um estagiário de profeta não ganhava nada, não ganhava um salário, ganhava nada. A única coisa que ele ganhava era experiência. E ele estava lá, junto com aquele homem. E a Bíblia relata de que, depois que ele orou pelo servo dele, a Bíblia diz, o servo dele levantou seus olhos
para os montes. Irmão, como é maravilhoso quando nossos olhos são abertos. Nós elevamos nossos olhos para os montes. Não olhamos mais para os inimigos, não olhamos mais para a dificuldade. O salmista diz, eu levo meus olhos para os montes, da onde vem o socorro. E quando ele olha com o monte, ele vê carros e cavaleiros de fogo em volta de Eliseu. Quando ele levanta seus olhos para o Senhor, ele vê a obra de Deus, ele vê o sobrenatural, irmão. Nós precisamos ver o sobrenatural de Deus, irmão. Precisamos ver o Deus que age, o Deus que transforma. Nós temos tantos problemas em nossa volta, tem tanta afronta, e o perigo é real. Os soldados eram reais, os soldados eram ameaça de morte. Mas ele sabia que ele servia a um Deus, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 a mim, eu não serei atingido. Deus tem propósito na sua vida. E a Bíblia relata, depois que ele consolou esse moço, ele olha para os soldados. E a Bíblia dizia, os soldados vinham ao seu encontro. Ele fala, Deus cega eles. E Deus cegou eles. Ele fala para eles, olha, vocês estão no caminho errado. Esse não é o caminho. Quantas pessoas você encontrou que você viu, esse não é o caminho. O povo da Síria era um povo inimigo de Deus. O povo da Síria é um povo que estava cego. E a fidelidade de Deus na sua vida foi antes de você conhecer Jesus. Deus é fiel antes de você conhecer. Deus amava esse povo. Deus amava esse povo que não era o povo de Israel, que matava o povo de Israel. Mas Deus é um Deus misericordioso, Ele ama. E a Bíblia diz que Eliseu, ele ora, e eles ficam cegos, ele vai e entra na cidade da Samaria. E eu fico maravilhado. A Síria, ou arameus, eles já eram conhecidos na antiguidade, eles eram para o Antigo Testamento, assim como o grego era para o Novo Testamento. Ou seja, no Antigo Testamento, a Síria era o império que alastrou todos os idiomas. Ou melhor, os arameus, a língua aramaica, ela foi falada pelos caldeus, pelos arameus. Foi também conversada, as conversas que geravam depois do cativeiro, como Israel veio da Babilônia, a língua na Babilônia era o arameu. A língua dos medo-persas era arameu. A língua dos caldeus era arameu. Ou seja, o povo de Israel ficou preso 70 anos na Babilônia, e eles ficaram presos porque eles tinham se desviado do Deus vivo. Eles não tinham se desviado apenas dos preceitos do Deus vivo, eles se desviaram também do idioma do hebraico. Quando eles voltaram do cativeiro, não falavam mais o hebraico. Eles adotaram as convenções e os hábitos da Babilônia. O idioma aramaico, ele era conhecido. Tanto é que quando Jesus vem ao mundo, praticamente em Israel não se falava mais o hebraico, e sim o aramaico. E o aramaico, ele era, por exemplo, se você lê a Bíblia, mesmo você lendo a Bíblia em grego, os escritores, eles muitas vezes usavam termos em aramaico. Por exemplo, a expressão do Senhor Jesus, né, quando ele está na cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. É aramaico. Talita cumi. É aramaico. Era o idioma aramaico que havia tomado posse, e praticamente o hebraico era assim como, talvez como na Igreja Católica é o latim. Só era usado pelos estudiosos para que o povo também não entendesse a palavra. Então, quando Deus, ele pega essa situação, e Eliseu, ele vê esse povo, e ele cega eles, e leva eles para a Samaria. E Deus, o propósito, eu fico maravilhado quando nós vemos o propósito de Deus na cidade da Samaria, porque Deus, ele é um Deus que muda a história. Quando você tem um encontro com Deus, Deus muda a tua história. Irmãos, como é maravilhoso quando nós temos esse encontro com Deus, quando permitimos Deus operar nas nossas vidas, e quando temos a nossa vida mudada pelo poder de Deus. A obra de Deus nas nossas vidas, quando o profeta está na cidade, a Bíblia fala que o rei procura ele em Dotã. A palavra Dotã significa poço.
significa fonte. Ali estava a presença de Deus, a fonte. Jesus fala em João capítulo 7, se crermos conforme diz a Escritura, rios de água viva fluirão do teu interior. Esse povo que não conhecia Deus, vem até a fonte. Irmão, quando você vem até a fonte, independente da tua origem, Deus muda a tua história. Deus já era fiel antes de você conhecer a Deus. E eles chegam a Samaria. Samaria significa posto de vigia ou guarda. E a Bíblia relata quando eles chegam naquele lugar, eles abrem os olhos apavorados. Porque eles sabiam, é morte. Mas eu quero dizer para você que quando Deus tem uma obra na sua vida, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Ele já te conhecia antes de você conhecer. Ele já te amou antes. Ele já poupou você antes disso. Lembra aquele acidente que não aconteceu, aquela doença que se foi curado, aquela ajuda, aquele problema financeiro, aquele problema na casa, aquele problema do visto? Lembra como Deus, de repente, como as coisas coincidentemente, você nem conhecia Deus ainda. Mas Deus já te conhecia, Deus já te amava, Deus já mudava a tua história. Deus tinha um plano para esse povo. Ah, como é lindo quando Deus ama, irmão. Deus, o padrão do amor de Deus é uma coisa tremenda. E a Bíblia relata de que ele diz, meu pai, devo matá-los. Sabe, irmão, que se não houvesse Jesus Cristo, a gente seria morto pelo Pai. Não teríamos como sobreviver. Ah, irmão, mas como é maravilhoso. É isso que nós festejamos hoje. Ele convida, vamos cear junto. O rei te convida para comer, o rei te convida à mesa. Você não é do povo, mas você é convidado do rei. Por quê? Porque ele te ama. Mas não é do povo, não é, mas ele te ama. Você fez alguma coisa, não fez, mas ele te convida. Por quê? Porque ele te ama. Por quê? Porque ele te ama. Por quê? Porque ele te ama. Porque ele tem um padrão. Ele tem um padrão. Deus ama. Como é que ele pode amar um povo? Eu quero dizer para você que Deus amava esse povo de uma coisa incrível. Se você pegar e for para 1 Reis capítulo 19, aí você vê uma coisa interessante. A Bíblia relata quando Elias, no versículo 15 de 1 Reis 19. E o Senhor disse para Elias, volte pelo caminho onde veio e vá para o deserto da Samaria. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Como assim unja Azael? A Síria não é o país de Deus. Azael significa Deus viu. Irmão, Deus viu você já muito antes de você aceitar o Senhor. Deus viu você já no momento da morte. Deus viu você no momento do desespero. Deus viu. E Deus manda ungir o rei Azael. O nome dele é Deus vê. Irmão, Deus vê você. Deus vê você no escuro. Deus vê você na dificuldade. Deus é o Deus que opera. Deus é o Deus que faz a obra. E aqui, o povo de Deus é atacado. O povo de Deus é atacado. Eu aprendi uma coisa. Muitas vezes na nossa vida, um erro que nos leva a sermos humildes nos ensina muito mais do que uma vitória que nos leva ao orgulho. Isso é uma coisa que a gente aprende aqui na Alemanha, né, irmão? Oh, boy, eu me gabava do meu português. Ah, como eu amo aquele idioma. Eu amava análise sintática. Quem gostava disso? Sujeito, predicado. Mas eu amava. Eu lembrava como eu criticava o povo que falava errado. Aí o povo dizia para mim, Teodoro, o importante é que você me entenda se agora é o predicado ou se não tem predicado. Eu falei, não, a língua é uma arte, precisa falar perfeitamente. Aí eu chego na Alemanha, aí eu converso com o meu chefe, ele fala, você está falando muito mal o alemão. Eu falo, mas chefe, o importante é que você me entenda. Ah, irmão, como a gente tem uma escolinha de humildade, né? Você aparece no Cafauer com todo aquele teu estilo de engenheiro, né? O cara nem levanta o olho para você. Próximo. Aí você chega na tua vez, ele fecha o guichê, fechado para o almoço. Se você estivesse armado. Irmão, de repente, uma escolinha de humildade muda a tua história. Você chega em casa, tua esposa diz, puxa,
Se fico tão humilde, que passou? Passou que aqui eu não entendo o idioma, eu me conto como estrangeiro, não sei como pedir ajuda, não sei nem como que esse idioma fala. Eu chego ainda, não entendo o que é, eu ainda quero andar de carro, ainda tem esse teste aqui. Aqui é pior, né? Não sei como é que você fez a autoescola, eu sei que para mim foi eu. Não vou nem contar quantas vezes eu reprovei que pega mal. Irmão do céu, como é que pode tanta picuinha? É só dirigir, eu sei dirigir. Ele dizia, você dirige como um brasileiro, mas aqui é Alemanha, meu filho. Tem lei. A Bíblia relata de que esse povo que veio, esse povo, ele não conhecia Israel, não conhecia o padrão de Deus, não conhecia misericórdia, não conhecia amor, conhecia só guerra. Só guerra. Mas Deus escolheu um profeta. Irmão, se você serve a Deus, você tem que ser um cabra que aguenta a bronca. Dá uma olhada como é que esse sujeito foi escolhido. Se você for para 1 Reis, você vê Elias chamando o profeta. E no versículo 19, 1 Reis 19, então Elias saiu de lá para encontrar Eliseu, filho de Safate. Esse cabra estava arando com 12 parelhas de boi. E estava conduzindo o 12º parelha. 12 parelhas. Não sei se tem alguém aqui que tinha sítio, eu sei que meu pai tinha criação de gado. Irmão, uma parelha. Às vezes um boi teimoso já te acaba a paciência. Esse cabra tinha 12. Irmão, Deus não chama cara vagal. Deus chama cara que tem uma garra, irmão. Que gosta de trabalhar. A Bíblia relata que aquele auxiliar de Eliseu levantou bem cedo. Irmão, quando você quer um chamado de Deus, esteja disposto a carregar. E a Bíblia diz, ele recebe o chamado, e aí depois, a Bíblia diz no versículo 21, Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois, matou a todos, queimou a parelha e o equipamento de arar para cozinhar carne e deu ao povo. E eles comeram, depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Elias, ele mata os bois para fazer o churrasco, ele não tinha carvão, ele pega a parelha dos bois e o arado. E depois que toda a carne dos 12 bois ele dá para o povo. Ele vai na sua missão sem deixar nenhuma reserva financeira para ele ter um travesseiro seguro. Quando Deus te chama, irmão, você não pode ter a tua base na tua situação financeira. Irmão crente que não está disposto a investir na missão, esqueceu o motivo do chamado. Como é maravilhoso quando você depende de Deus. E eu quero dizer para você que Deus é o melhor provedor. Quando Deus chama a Eliseu, ele ora pelo seu auxiliar. Ele fala, Deus, abre os olhos desse cabra. Para você andar com Deus, você precisa de ter uma visão. Uma visão. Fala para o teu irmão, uma visão. Agora, quando você vai atender ao chamado de Deus, você precisa fazer uma revisão. Irmão, você precisa de uma revisão. Sabe por quê? Para que você não caia no fato de querer ter uma provisão que venha do mundo. Sabe por quê? Porque toda visão causa uma divisão. A partir do momento que você for chamado, vai ter divisão, irmão. Aqui havia um povo de Deus. O povo de Israel, não existia mais presença de Deus, só um homem. Havia um ainda. Havia um que pagava o preço da presença de Deus, que pagava o preço de buscar a presença, que pagava o preço de ouvir a Deus. Pagava o preço. Nós muitas vezes esquecemos do padrão de Deus. E a Bíblia relata de que eles comeram, beberam uma festança, e eles se levantaram e foram em paz para o rei. Ah, irmão, isso aconteceu quando você aceitou o Senhor Jesus. Ah, que maravilha. Irmão, esse povo saiu para a guerra, saiu para ou matar ou morrer. Todo esse povo estava armado, eram carros de guerra, eles não estavam armados só com escova de dentes. Eles eram guerreiros de verdade, todos eles saíram, eles foram para encontrar o inimigo, mas eles encontraram o homem de Deus.
E todos eles que encontraram o homem de Deus, todos voltaram de barriga cheia. Não faltou um. Não faltou um. Irmão, na tua casa não vai faltar um. Todos vão ir à casa do rei. Deus tem promessa na tua vida. Não faltou um. Deus, ele se importa com os povos. Tanto é depois quando a cultura dos arameus, ela é divulgada, e no Antigo Testamento a gente vê esse idioma, que ele chegou a tal ponto que Deus, ele santifica esse povo, porque ele sabia que o povo de Deus, ele iria se acostumar com esse povo. Eles iam se unir. E ele pega esse povo que não conhecia Deus, e através do seu amor, da sua misericórdia, que buscam a presença de Deus. O Deus que você serve é um Deus tremendo. Quando eu trabalhava no Brasil, eu trabalhei meu primeiro emprego, depois que eu fiz meu curso de eletrônica, eu trabalhei na Xerox. Eu trabalhava na época, só existia uma copiadora que tinha a patente, que era a Xerox. A Xerox teve a patente por 70 anos, e durante esse tempo eles não vendiam as máquinas, eles alugavam as máquinas. Uma máquina naquela época tinha entre 250 mil a $1 milhão custava uma máquina. Então eles só alugavam as máquinas e a gente recondicionava essas máquinas. Eu lembro que eu fiz o meu estágio, depois eu passei a montador dessa empresa, mas eu tinha um chefe, irmão, pensa num carcará sanguinolento, no dito cujo, irmão do céu. E eu, rapaz, né, a gente não precisa levar desaforo para casa, né? Chefe não é bom, o que se faz? Se picarreteia o burro, como disse meu tradutor, se pica a mula. Eu vazei, pedi a conta, fui embora. Fui trabalhar numa PepsiCo, na época era Elma Chips. Vou para lá todo faceiro, depois de um mês, quem é o novo chefe da Elma Chips? O Carcará, o rei da Síria veio lá. Eu não acredito, irmão. Eu não acredito, irmão. Irmão, se você não passa na prova, vai ter que repetir o ano, irmão. Você repete o ano. Se você não aprende a humildade, a minha mãe dizia, eu falei, eu vou ser humilde, vou ser humilde. Veio o dia do meu casamento, minha mãe chegou convida, eu falei, convidar esse cara, irmão? Eu não vou pedir o capeta para entrar no céu, não pode, irmão. Ela falou, entrega. Fui lá, né, entreguei o convite de casamento, com a outra mão ele me entregou a carta de demissão. Antes do meu casamento. Irmão, se eu tivesse armado, eu não ia orar por ele. No meu casamento, o pastor pregou sobre a irresponsabilidade de um cabra casar quando está desempregado. Citou isso 7 pontos da pregação. Eu levei um tempo, depois consegui uma empresa, fui trabalhar na multinacional, aquilo para mim foi... E quando eu estava nas multinacionais, de repente chega meu chefe e falou, temos aqui um rapaz, ele tem uma firma própria, ele faz tornearia metálica, e ele, para ser homologado, precisa de uma referência. Ele falou que ele conhece você. Quando eu dou com o cara, faltou só o chifre, o resto ele tinha tudo. Ele falou, o senhor conhece esse cara? Eu falei, conheço. Até aqui ele está agora. Aí ele falou, você pode recomendar ele? Eu olhei para ele, o cabra suando frio assim, né? Eu falei, você quer dizer profissionalmente ou particularmente? Ele falou, particular não quero saber da vida dele, eu quero saber se ele é um bom profissional. Sabe quando você não consegue responder? Eu falei assim, o cara é o melhor que eu conheço. Terminou o trabalho, quando eu saí da empresa, ele estava na frente do portão. Ele olhou para mim e falou, Teodoro, por que você fez isso? Eu falei, eu também não sei. Até hoje eu estou aqui, por que eu fiz isso? Mas você conhece a minha fé. Você sabe que eu não tenho outra opção. Os anos passaram, eu vim para a Alemanha. Em uma das viagens que eu fiz para o Brasil, a gente teve um evangelismo. E a gente passou orando a noite toda, era 2, 3 da manhã. Chegou uma mulher. O homem já todo debilitado. Ela falou, ele é da minha família. Ele tentou suicídio sábado. Tentei levar ele para várias igrejas. E ele falou, os pastores são tudo lobo. Daí eu falei de você para ele. Daí ele falou, não, o Teodoro é diferente. Eu olhei para ele, era meu ex-chefe. Naquela noite ela aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Naquela noite ele entregou a sua vida para o Senhor. Uma semana depois ele morreu. Sabe, irmão,
Muitas vezes nós não percebemos como nós relutamos porque não conhecemos o caminho de Deus. Mas Deus ama esses cabras, porque nós também um dia fomos esse cabra sanguinolento. Você lembra quantas vezes você deu um chega para lá em todos aqueles que tentaram te evangelizar, você lembra? Eu lembro uma vez que chegaram dois testemunhos de Jeová lá em casa. Chegaram lá em casa, irmão, naquela época eu era meio... Ele falou, posso entrar? Eu falei, pode, entra. Quando eles entraram, eu tranquei a porta, fechei as janelas, baixei as venezianas, desliguei a luz, olhei para ele assim e falei, se você morrer agora, você está preparado? Eles gritaram de um jeito, irmão. Eles se apavoraram. Isso não é coisa que se faça, irmão. Mas sabe esses cabras que tentaram evangelizar você? Muitos anos depois, um dia eu confessei para o Senhor, um dia eu estava na frente de casa, já aqui na Alemanha, 2 pessoas também que eram dessa denominação. E elas vieram, queriam falar comigo, eu conversei com elas, falamos do amor de Deus, eu falei, puxa, que lindo que vocês estão fazendo esse trabalho, Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza que vocês querem de todo o coração no Senhor Jesus. Deus vai salvar. Elas queriam entrar, eu falei, não, olha, Deus abençoe, quero dizer para vocês que eu também sou servo de Deus e como é bom ver essa fidelidade que vocês têm. Eles tentaram dizer para mim, não, mas Jesus não é Deus. Eu falei, olha, aqui 1 João 5, 20, esse é Jesus, o Deus vivo. Está na palavra. Então, independente disso, eu falei, vocês amam ao Senhor e vocês servem Ele de coração. E nosso objetivo aqui é proclamar o Evangelho de Deus. E não a gente está fazendo discussões aqui. Ah, irmão, lembra quantas vezes, né? Quantos irmãos tentaram te levar para a igreja? Quantos chega para lá, se deu nos crentes? Quanto apelido nós dávamos para os crentes? Você lembra os crentes? A gente chamava a Bíblia de desodorante de crente, era casa de história. E um dia a graça de Deus te alcançou. Um dia o amor de Deus alcançou os arameus. Um dia Deus olhou para esses homens e eles tudo armados, eles perigosos, e eles vieram para um profeta, mas esse profeta, ele tinha o amor de Deus. Se você olhar a palavra de Deus, você vê que Eliseu, ele tinha esse chamado já desde criança, ele tinha esse padrão de Deus. Deus, ele fez a obra na vida de Eliseu e ele sabia que Deus era com ele. O nome Eliseu significa Deus é salvação. Esse era o nome de Eliseu. Deus não é guerra, Deus não é destruição, Deus não é matança, Deus é salvação. E quando você encontra um homem cujo nome é Deus é salvação, é o nosso Senhor simbolicamente. E Deus encarregou ele para poupar vidas, para salvar vidas. Simbolicamente o que Jesus fez. Que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. E ele fez a obra. Vamos ficar em pé. Quero orar por você. Muitas vezes nós esquecemos que um dia nós éramos tão nojentos como esses caras que fazem toda essa parafernália. E eu, vezes demais, eu falei mal de igrejas, falei mal de pessoas. Ah, como a gente critica governo, como a gente usa a nossa boca, quantas vezes o nosso palanque horizontal da cruz é tão grande, quantas coisas a gente faz. Mas nós somos chamados na presença de Deus. Irmão, não tem coisa mais preciosa que a presença de Deus, quando você ouve a Deus. Eliseu podia ter matado todos aqueles. Ele fez por muito menos, ele fez os ursos atacarem os jovens. Mas esses não conheciam a palavra. E Deus é salvação. E ele sabia, Deus tem um propósito de salvação. E a Bíblia diz, depois disso, não vieram mais carros de guerra. E houve paz em Israel. Não é lindo isso? Muitas vezes nós não entendemos o chamado de Deus. O chamado de Deus quer mudar a tua história. O chamado onde às vezes você é humilhado, você é afrontado, mas Deus tem um propósito com a pessoa que está na sua frente, porque Ele não conhece o caminho de Deus. Ele precisa de alguém que está disposto, que é forte para aguentar o tranco, é forte para aguentar a humilhação. E aí Deus chama você porque Ele capacitou você. E aí Ele chama um Eliseu. E esse homem, ele não está disposto a combater os soldados. Ele, em primeiro lugar, ele quer cuidar do seu servo. Ele quer abrir os olhos desse servo. E aí ele quer cuidar para que todos aqueles que ainda não conhecem a Deus não se percam, não morram, mas possam estar um dia sendo convidados para jantar com o rei, à mesa do rei. Nós vamos agora nos sentar à mesa do rei.
A Bíblia fala que Jesus, no seu momento mais terrível da vida, ele fala, eu tenho saudade de mais uma vez ter essa janta, esse almoço com vocês. Ele pegou o pão e, tendo dado graças, partiu. Nós queremos agora partir para a Santa Ceia. Talvez hoje você que está recebendo essa palavra, muitas coisas deram errado na sua vida, talvez você se sente como esses soldados que foram mandados de um lado para o outro, éramos cegos, não percebíamos, mas o amor de Deus nos alcançou, a sua graça nos alcançou. E a Bíblia relata, se nós crermos conforme diz a Escritura, hoje é o dia de fazer uma aliança com Deus. Paulo fala que se com o nosso coração crermos que Jesus é o Senhor, e com nossos lábios confessarmos que Deus o levantou dos mortos, seremos salvos. É uma aliança. Uma aliança. Uma palavra assim que você falou mudou toda a tua história. E se você quiser, ora comigo. Diga, querido Pai que estás no céu, através do teu Filho Jesus Cristo eu chego na tua presença. Te peço perdão por todos os meus pecados. Eu sinto muito, Senhor. Me perdoa. Eu te convido, entra na minha vida, Senhor. Faz tudo novo. Senhor, eu quero a tua presença mais do que tudo. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador, para a honra e glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, você se tornou filho de Deus. Como é maravilhoso. Você lembra o dia que aceitou a Jesus? Coisa incrível, né? Como foi maravilhoso. Eu quero agora orar por você. Muitos de nós estamos acostumados, assim como o povo de Israel, mas não tem mais a presença. Não estamos mais nos incomodando que o nosso chefe não vai ser salvo. Evangelismo não é meu chamado. As finanças eu não pergunto para Deus como fazer. Eu não estou cuidando do meu irmão, cuidando daquele que Deus colocou ao meu lado. Enfermidades, angústia, problemas na família. E eu olho para o povo, eu olho para os soldados, eu olho para as armas, eu olho para tudo que está em minha volta. Eu sou como Pedro que olha para as ondas. E Jesus diz, me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu chego na tua presença, Pai. Te glorifico, Senhor, pela tua presença, Senhor. Ah, Senhor Deus, como é preciosa a tua presença nas nossas vidas, Senhor. Senhor, perdoa quando, Senhor Deus, no nosso tempo livre, temos tantas atividades que nos entretêm na mídia, Pai. E, Senhor Deus, não temos mais esse tempo de passar uma noite em adoração, Senhor. Senhor, quando Tu escolheste um novo rei para Israel, Tu não olhaste as fileiras, Senhor Deus, do exército. Tu não foste para a faculdade de Jerusalém, Pai. Senhor Deus, Tu não pegaste, Senhor Deus, pessoas experientes em guerra. Tu procuraste um adorador, Senhor. Tu procuraste alguém, Senhor Deus, que tirava tempo de adorar, que gastava uma noite em oração, que tinha a Tua presença na sua vida, Senhor. Senhor, nós precisamos mais do que tudo da Tua presença, Senhor. Pai, eu peço, restitui, Senhor Deus, a Tua presença na casa dos Teus filhos, Senhor. Pai, Senhor Deus, vem estar tirando toda angústia, todo medo, toda mesmice, todo correr atrás do vento, Pai. Perdoa começar em mim, Pai, toda arrogância, todo orgulho, Pai. Toda vez que esquecemos que é só Tua graça, Senhor. É só Tua compaixão que fez com que não fôssemos mortos, Pai. E que hoje podemos chegar à mesa do Rei, Senhor Deus, e cear contigo, Senhor. Aleluia. Vem Espírito Santo, muda-nos, Senhor. Põe-nos na mesa do oleiro, Senhor, na forja do Espírito Santo, Senhor. Que haja um mover sobrenatural nas nossas casas. Que nós e a nossa casa, que nós e os nossos filhos, que os nossos pais, Pai, que haja uma mudança de caráter. Esse orgulho, essa arrogância que o inimigo tem colocado em nós, Pai. Que sejamos transformados pelo poder do Teu amor. Vem Espírito Santo,
Oh Senhor, te glorificamos. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor. Obrigado pela Tua obra, obrigado pela cruz, obrigado pelo Teu amor, obrigado que Tu te fizeste carne, Senhor. Senhor, Tu conheces cada mazela, cada angústia, cada enfermidade. Senhor, eu peço agora, Pai, venha estar com Tua cura, Pai, em nome de Jesus. Durante o louvor e durante a ministração, Senhor Deus, da ceia, Pai. Vem, Senhor Deus, dirigindo, vem curando, vem salvando, Pai. Nós Te glorificamos, Pai. Em nome de Jesus, oh glória, aleluia, aleluia.